Eu sou Marilu Borba, psicóloga, doutora em análise do comportamento, sou fundadora da Iluminar e a gente vai estar começando uma série nova aqui no YouTube para falar de análise do comportamento voltado para o transtorno do espectro autista. Essa vai ser uma série que vai acontecer uma vez por semana, a gente vai ter alguns vídeos e esses vídeos eles podem ser muito úteis para profissionais, para estudantes, mas o objetivo maior deles será as famílias, será ajudar as famílias. Então aqui a gente vai ter um uso de uma linguagem que seja mais acessível para as famílias, mais simples, explicando os conceitos da análise do comportamento. A gente fala de TEA, segundo o DSM-5, que vai ser o que a gente vai usar para embasar esse nosso vídeo, a gente fala de um transtorno que vai envolver um déficit de comunicação e interação social. Esse é um dos principais pontos que a gente deve atentar sobre o TEA, mas quando a gente fala déficit de comunicação e interação social, eu sei que ainda fica vago para muitas famílias. O que eu vou tentar trazer aqui e de fato, o que isso significa? O que a criança faz? Quando a gente fala sobre o TEA, a gente está falando de um diagnóstico que os primeiros comportamentos característicos dele devem acontecer na primeira infância. Em geral, por volta dos 2 anos de idade, mas pode antes disso, a família consegue perceber com mais clareza os comportamentos que são característicos do TEA. Então, precisa que esses comportamentos comecem cedo, comecem logo nos primeiros 1, 2, 3 anos de vida da criança, tá? Uma outra questão que é importante nesse diagnóstico é a gente compreender que a gente está falando de um espectro, tá? Inclusive no nome. Então, pode variar muito de acordo com a criança, de acordo com o gênero, de acordo com cultura, de acordo com a faixa etária da criança, o nível de comprometimento, que eles dividem em 3 níveis. Então pode variar muito mesmo o tipo de comportamento, a forma como a criança se comporta. Por isso que esse é um diagnóstico que ele é complexo de ser realizado. Não é impossível, tá? Profissionais treinados eles vão fazer isso, mas ele acaba tendo uma complexidade que o fato de que uma criança apresenta um comportamento X, como por exemplo uma estereotipia de balançar as mãos, não significa que todas as crianças vão apresentar aquele comportamento. Ou o fato de uma criança ter dificuldade, por exemplo, de fala, de conseguir se expressar vocalmente, não significa que todas as crianças vão apresentar isso. Então tudo que eu vou falar aqui, a gente precisa compreender que é apenas uma parte, começa daí. Eu não vou conseguir em um vídeo falar de todas as características, de todos os comportamentos relacionados com isso. Eu vou trazer vários exemplos para vocês, mas que pode variar muito e que não necessariamente se precisa ter todos, tá? Para que seja diagnosticado como TEA. Então a gente precisa atentar para essas variáveis. E aí, um dos primeiros pontos, outra coisa importante é que o prejuízo ele deve ser significativo. Então, aquele determinado comportamento ele acaba impactando na vida e no funcionamento da pessoa diariamente, tá? E aí um dos primeiros pontos para o diagnóstico é o déficit de comunicação e interação social. Mas o que isso representa em termos de comportamento, né? Muitas vezes, por exemplo, essa criança ela vai ter dificuldade de compartilhar interesse com outras pessoas, compartilhar emoções. Então, uma criança que, por exemplo, se aponta para algo, olha tal coisa, ela de repente não olha na direção que você está apontando, ou então ela está fazendo algo, ela não necessariamente vai vir para mostrar para os adultos o que ela está fazendo, ou um adulto, por exemplo, está demonstrando determinada emoção, ela perceber essa emoção e se comportar de acordo com ela. Então, existe muitas vezes essa dificuldade de compartilhamento para com o outro. Há também uma dificuldade em relação à comunicação. Então, muitas vezes, por exemplo,
essa criança não vai iniciar a interação com outras pessoas. Às vezes é uma criança que as pessoas vão colocar, ela é mais isolada, fica mais na dela. Às vezes ela até inicia, mas é muito mais para pedir algo do que para estabelecer uma conversa e uma interação com outra pessoa. Às vezes essa manutenção dessa conversa está prejudicada, então ela às vezes inicia, mas ela dispersa e sai, por exemplo, da conversa, às vezes sem se despedir, sem encerrar aquele assunto, e ela sai. Algumas famílias, por exemplo, vão colocar a questão de que a criança, ela consegue estabelecer uma conversa, uma interação melhor quando é com adultos e quando é com crianças mais velhas, mas com os pares, com as crianças da mesma faixa etária, vai ter essa dificuldade de comunicação e de desenvolver uma comunicação, gente, que a nossa comunicação ela vai além da fala, ela envolve gestos, expressões faciais, tom de voz. Então, quando a gente fala que essa comunicação está prejudicada, em todos esse sentido. Então, muitas vezes a criança não usa gestos, principalmente gestos sociais, para se comunicar. Ela, por exemplo, não vai dar beijo, dar tchau, apontar para alguma coisa que ela deseja. Então, o uso de gestos fica comprometido dentro desse... É uma possibilidade de estar comprometido dentro do TEA, né? O uso de expressões faciais, às vezes, também diferentes para estar se comunicando. Há outras questões também que chamam a atenção do pai, além dessa do mandar beijo, do dar tchau, é a imitação de modo geral. Então, a criança não imita o comportamento de outras pessoas, de outro adulto. Então, você pode pegar um brinquedo, mostrar para ela como funciona. Às vezes, ela pode até olhar, mas ela não imita, muitas vezes, esse comportamento. O atraso ou uma imitação que não é fluente ou uma imitação totalmente ausente é uma característica também do TEA. A gente vê também muitas vezes que a criança tem dificuldade de realizar contato visual para com outras pessoas, especialmente de manter esse contato visual com outras pessoas. Às vezes ela vai realizar um pedido, mas é um pedido, por exemplo, pegando a mão da pessoa para fazer o que ela quer, mas não olhando e não verbalizando ou não usando gesto direcionado ao outro e não a necessariamente o objeto, por exemplo, de interesse que ela quer naquele momento. A gente tem a questão do atraso da fala. Algumas crianças não vão ter o atraso da fala, mas muitas vezes elas vão ter uma fala que não tem funcionamento típico. Então, é uma fala, por exemplo, que fica repetindo o que o desenho animado fala, fica repetindo, usando frases de desenho animado para se comunicar. Ou então tem a dificuldade mesmo de emissão dessa fala, há um déficit, as palavras não saem com erros. Algumas crianças têm dificuldade de falar mesmo, a fala estar atrasada. Esse é um que costuma chamar muita atenção das famílias, o atraso na fala, né? E deve chamar a atenção, e que eles percebem nas crianças. Ainda nessa questão dessa comunicação, é muito comum que as famílias procurem, por exemplo, o serviço médico, porque acham que a criança pode ser surda, porque ele fala e chama o nome da criança e a criança não atende pelo nome, a criança não olha em direção a quem está chamando. Às vezes, inclusive, grandes barulhos que tem no ambiente não chamam a atenção da criança. Então, se você vai e faz um barulho, ela não vira em direção ao som, ela não olha necessariamente em direção de onde está vindo aquele barulho, quem chegou. Vejam bem, gente, isso tudo que eu estou falando, como eu já expliquei anteriormente, pode acontecer ou não, tá? A gente está falando de um espectro. E também vai ter muitas vezes uma dificuldade para compreender pistas sociais, compreender como se funciona socialmente, como se portar. Então, às vezes, por exemplo, a criança ela vai ter um comportamento que é mais passivo ou que é inapropriado para determinados contextos sociais. Então, às vezes, por exemplo, uma criança que fala, mas ela vai falar com todo mundo sobre tudo, indiscriminadamente. Então,
ela vai chegar, por exemplo, no elevador e vai se apresentar e vai falar, só que não é um comportamento de socialização, é um comportamento de não percepção de que naquele momento, com aquela pessoa, ela não deveria, por exemplo, emitir determinadas falas, que uma criança na mesma faixa etária já consegue perceber essa noção de essa pessoa é um desconhecido, essa pessoa é um familiar e eu me expresso de forma diferente com cada uma dessas pessoas, é mais nesse sentido, tá? Então a gente observa que há um comprometimento de comunicação social, há um comprometimento de desenvolver, compreender relacionamentos e interações sociais. Esses são alguns exemplos sobre comportamentos que na prática a gente observa e podem chamar atenção para um diagnóstico de TEA. Tá? O segundo ponto que é essencial para o diagnóstico é em relação a comportamentos repetitivos, né? Então a gente fala de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades também. O que isso significa na prática, né? Quais são os comportamentos que essa criança apresenta? Muitas vezes essa criança, por exemplo, ela vai ter interesse por só um tipo de brinquedo ou só uma forma de brincadeira. O brincar, ele muitas vezes vai estar comprometido. Então não é uma criança que brinca com imaginação, que brinca de formas variadas, com diferentes brinquedos. Às vezes a criança até segura um brinquedo e anda com esse brinquedo para cima e para baixo. Mas se você for observar, ela não brinca. Ela só está segurando aquilo e se você tirar aquilo dela, pedir para guardar, pode ser que ela chore, pode ser que ela não tenha uma reação tão bacana em relação a isso, tá? Então, essa questão do tirar o brinquedo pode ser complicada, ela vai estar segurando muito mais aquilo, ela muitas vezes tem uma questão de estereotipias vocais e motoras. O que seria isso? Ela repete, por exemplo, algum determinado comportamento motor. Enfileirar objetos é um exemplo recorrente, girar também, ou ficar com interesse imenso com coisas que girem, ou pegar objetos e girar o próprio objeto. Às vezes a própria sombra chama atenção, então a criança fica andando, por exemplo, numa parede de um lado para o outro, olhando para a própria sombra. Ventiladores também costuma chamar muita atenção, ela ficar na frente do ventilador, ou ficar, por exemplo, diante, um exemplo clássico que a gente fala, diante de um carrinho, ela vai se abaixar e ficar olhando a roda do carrinho e fazendo esse movimento e vendo a roda, vai virar o carrinho e ficar girando a roda. Então, existem alguns comportamentos, gente, esses comportamentos podem ser variados, mas é um comportamento que não é funcional e que ele se repete várias vezes. Isso às vezes acontece mais em situações, por exemplo, que a criança está muito feliz, ou que ela está frustrada, então de repente eu estou muito feliz vendo o desenho, e aí às vezes ela pode ter um movimento de repetição da mão, ou dos dedos na frente do rosto. Então existe um movimento motor que se repete. Essa repetição também pode se dar com a fala. Então ela repete sempre uma mesma pergunta, ela repete sempre uma mesma palavra ou um determinado som e fica fazendo aquele som com a boca várias e várias e várias vezes. Então existe uma repetição verbal, vocal, ou existe uma repetição também motora, pode existir ambos também. Tá? A gente também observa essa questão da repetição, interesse restrito, a gente também observa uma inflexibilidade com mudanças. Então, às vezes é uma criança que, se você mudar o móvel da casa, pode ser que isso gere comportamentos inadequados, ou que muda aonde ela senta, ou muda a posição que outras pessoas sentam, muda o alimento, muda quem vai buscar alguém na escola. Então, ela tem uma inflexibilidade maior para mudanças e alterações. Acaba tendo uma fixação por determinadas rotinas, às vezes quer que siga, por exemplo, na rua, sempre nas mesmas ruas, não pode pegar rotas alternativas. Então, há uma questão
de uma fixação em relação a uma determinada forma de se comportar, uma determinada rotina, determinados rituais. É muito comum que a criança apresente determinados rituais, então ela faz as coisas sempre seguindo a mesma ordem, e se alguma coisa acontece e quebra essa ordem, pode ser que tenha algum comportamento inadequado, tá? Um outro ponto dentro dessa questão dos interesses restritos, às vezes é a fixação por determinados interesses. Então, a criança só quer brincar, só quer falar sobre um determinado tópico. Às vezes o brincar é muito comum, por exemplo, animais e carros. Então, ela só brinca com brinquedos de animais, ela só brinca com carros, ela só quer falar se for sobre um determinado assunto. E essa fixação por um determinado interesse, um determinado assunto, é algo que vai muitas vezes percorrendo por toda a vida. Às vezes vai mudando qual o interesse, vai mudando qual o assunto, mas existe uma fixação por um determinado tópico, né? E muitas vezes a questão que a gente volta é para a questão de compartilhar interesse com o outro. Há um desinteresse pelo outro quando aquele assunto ou aquela brincadeira não é a minha, não é aquele do meu interesse restrito. Então, enquanto estamos brincando aqui de animaizinhos, por exemplo, eu continuo brincando, mas na feita que de repente se muda para uma outra atividade, eu não vou, eu permaneço nessa determinada atividade, tá? Então, essa é uma outra forma também que a gente consegue observar na criança. E ainda sobre essa questão da repetição, um outro comportamento que muitas vezes ocorre é que a criança, ela fica fazendo como se fosse um circuito, ela fica andando pelo mesmo perímetro. De repente, ela sai da sala para o quarto, vai e anda, volta da sala para o quarto, vai para a sala do quarto, volta para a sala do quarto. Pode acontecer que ela ande com uma marcha específica, não andar como a gente normalmente anda, seja na ponta dos pés olhando para os pés, pode ser que ela ande olhando para a sombra, mas pode ser que simplesmente ela fique fazendo esse perímetro, esse andar de um lado para o outro. E aí, às vezes, quando você vai ver ao longo do dia, muitas vezes é isso que ela está fazendo no tempo dela livre. Ela vai estar andando de um lado, de um determinado lado para o outro, repetidas vezes. Às vezes pode ter algum interesse pela forma como um determinado objeto, por exemplo, se comporta. Então, a gente falou do girar, né? Falou do enfileirar. Algumas crianças, por exemplo, vão ter questão com ver objetos cair. Às vezes pode ser o som, às vezes pode ser o visual. Muitas vezes os pais fazem relatos do tipo, ele joga coisas pela janela do apartamento, joga coisas pela janela da casa. Então esse jogo, ficar pegando elementos e ficar jogando pela janela também é um comportamento que muitas vezes ocorre e chama a atenção também dos familiares. A gente observa também que muitas vezes lidar com situações novas, lidar com pessoas novas, ambientes novos, pode ser um desafio para essas crianças. Então, aquela que está relacionada com a questão da mudança, né? Então, lidar com o novo pode ser algo complexo, pode ser um desafio para ela. Ainda em relação a essa repetição, muitas vezes a repetição da fala, ela pode ser tardia, tá? Então, às vezes pode acontecer de modo imediato, ela escuta uma palavra e fica repetindo essa palavra, mas pode acontecer dela ouvir um momento e repetir depois, tá bom? Uma outra coisa que acontece nessa repetição, que muitos pais percebem, é a repetição de determinado vídeo, por exemplo. Às vezes ela só assiste um vídeo ou assiste vídeo numa determinada sequência, e às vezes a criança fica indo e voltando, por exemplo, no celular, num tablet, indo e voltando e vendo exatamente a mesma parte de um determinado vídeo. Então são comportamentos também que costumam chamar a atenção dos pais. Outra questão que está relacionada com isso é uma sensibilidade sensorial muitas vezes diferenciada, para mais ou para menos. Então, muitas vezes, barulho, por exemplo, pode incomodar muito a criança. É comum que elas coloquem a mão no ouvido para tampar com determinados sons, determinados barulhos que incomodam. Às vezes, texturas também podem ser incômodas. Então, colocar o pé, por exemplo, na areia da praia ou alguns tipos de tecido. E isso, como eu disse, pode ser de forma diferente. Então, por exemplo, tem uma criança que, diante de uma determinada textura, ela pode ficar repetindo o mesmo comportamento que dá acesso a sentir essa textura, tá? Existe também a questão de cheiros e olfatos. Então, de repente, cheirar muito determinados
tipo de odor, ou o que acaba tendo uma relação, acaba levando a uma determinada restrições alimentares. Então só come determinados grupos alimentares, ou com determinadas texturas, ou com determinados cheiros, ou com determinadas cores. Então existe uma questão sensorial, seja para comidas, seja para cheiros, para toque, para barulhos, que ela acaba sendo muito para mais ou muito para menos. Então você observa essa questão com a criança. Luzes também podem vir a incomodar muito, e a gente também pode muitas vezes ter a questão de que, ao mesmo tempo que incomoda, algumas podem amar. Então é muito comum que você tem crianças que elas brincam e só brincam, por exemplo, se forem brinquedos que sejam visuais, que tenham luzes e tudo mais, e acaba chamando mais atenção. Lembre sempre que essa sensibilidade pode ocorrer de forma distinta, tanto para a criança não querer entrar em contato, como para ela querer só entrar em contato com aquilo. Por exemplo, existe também muitas vezes uma que a gente chama de uma marcha atípica. Então às vezes a criança anda na ponta dos pés, ou se desequilibra muito, cai com frequência, bate nas coisas com frequência. Então você observa, nossa, mas o tempo todo ele está caindo, o tempo todo está se machucando, o tempo todo iam andando nas pontas dos pés, ou posiciona seu corpo de modos não típicos e fica de cabeça para baixo e se mantém naquela posição muitas vezes. Então pode ser coisas que vão chamando a atenção do pai. Algumas crianças também vão apresentar comportamentos autolesivos, às vezes bater a cabeça na parede, às vezes de se morder. Então isso pode acontecer especialmente em situações relacionadas com frustrações. Então, como a gente pode ver, gente, tem vários comportamentos que estão relacionados com TEA, né? Dificuldade de transição entre diferentes atividades, sair de atividades preferidas pode ser também algo muito estressante. Então, sair de um determinado brinquedo, sair de um determinado contexto, transitar para outras atividades ao longo do dia, né? Os pais também percebem com uma dificuldade. Essa lista poderia ser muito mais abrangente, como eu disse, a gente não pretende falar nesse vídeo de todos os comportamentos, mas mostrar para vocês quais são os 2 pontos que vocês devem estar atento e vários comportamentos que são relacionados a eles. Se vocês tiverem outros comportamentos que vocês gostariam de estar falando, estar colocando aqui embaixo para ajudar famílias que de repente estejam nessa situação de não ter certeza e de repente a partir desse vídeo pode procurar um profissional, procurar ajuda para ter esse diagnóstico, pode usar aqui embaixo. Se vocês tiverem perguntas para fazer também, deixem aqui nos comentários pra gente. O intuito desse vídeo, eu acho que um dos principais pontos que eu queria colocar para vocês é que o TEA, ele quanto mais cedo é feito o diagnóstico e quanto mais cedo você inicia a intervenção, melhor vai ser para a criança. Então, não esperem, não deixem para depois. Às vezes fica, porque é menino, mas vai falar, cada um tem seu tempo, né? E com isso, muitas vezes a família, às vezes está percebendo, mas vai deixando passar um tempo que não volta. Então, a precocidade é um dos pontos principais para que a gente tenha sucesso na intervenção. Então, se você olha, se você acredita que possa ter, comece a intervenção, mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado. São comportamentos que precisam ser trabalhados. Foca nesses comportamentos, trabalha eles. A análise do comportamento, ela tem uma ampla gama de pesquisas e atuações nesse sentido e pode estar ajudando vocês nesse processo. E a gente vai estar conversando sobre isso nos nossos próximos vídeos também. O intuito desses vídeos é ajudar o maior número de famílias possível. Então compartilhe com pessoas que você acha que vão se beneficiar desse vídeo. Deixem seu like aqui, se inscrevam no canal. A gente vai estar produzindo muito conteúdo para vocês ao longo desse ano. E ter um comentário de vocês, ter o like de vocês é o que motiva a gente a continuar, o grande reforçador pra gente. Então, sejam muito bem-vindos a Iluminar e a gente se vê no próximo vídeo.